E se começássemos a apostar nos técnicos formados nas categorias de base e no nosso futebol também? Será que não colheríamos resultados mais interessantes? Não que o futebol brasileiro já não faça isso, mas é que uma coisa que sempre me incomodou é o apelido dado ao técnico da categoria de base, que geralmente é chamado de estagiário, por simplesmente não ter tanta experiência assim. Mas o mesmo não é feito quando um ex-jogador assume o comando de um grande clube, ou pelo menos acontece com menos frequência. Nesse final de semana tivemos 2 casos de ex-técnicos de categoria de base chegando às finais de estaduais. 2 casos completamente diferentes, com vivências diferentes e estruturas completamente diferentes, mas que apenas mostram que um caminho interessante para o nosso futebol pode estar na formação de novos treinadores para um futuro, e não apenas exportar técnicos portugueses para sempre, até não sobrar mais ninguém por aqui. No Rio de Janeiro tivemos um ex-jogador com toda a sua experiência que viveu por 2024 nas categorias de base do Flamengo para assumir o profissional logo em seguida. Felipe Luiz fala o tempo inteiro da importância que teve a sua experiência por lá, na sua formação como técnico e como líder para os seus atletas. Em quase toda entrevista coletiva pode reparar que o ex-jogador cita as categorias de base para usar algumas como exemplo. Consequência disso, o Flamengo está na semifinal do estadual jogando o melhor futebol do país nesse momento. Mas não foi ele a motivação desse vídeo, mas sim esse cara aqui, William Batista, o bruxo, apenas 32 anos de idade e com uma história muito maneira nas categorias de base até chegar à final do Campeonato Mineiro. Aos 27 anos de idade, ele assumiu o Sub-20 do América Mineiro com a missão de renovar a categoria. Ao todo, foram 2 anos de trabalho no clube, intensos, com direito a título do Campeonato Mineiro na categoria e uma histórica semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que a equipe veio a cair para o Palmeiras de Hendrick. Ali, o futebol jogado pelo time chamou a atenção do Brasil pela ideia de jogo, e não à toa o William foi contratado pela 777 para comandar a categoria do Vasco, uma reformulação comandada pela empresa. No Cruz Maltino, a passagem foi tão bagunçada quanto a administração da 777, mas jamais por culpa dele. O clube ficou de fora das competições nacionais em função do ranking da CBF. Isso fez com que o William tivesse que se virar em todos os outros campeonatos que surgissem, e ele simplesmente papou tudo. Foram 44 jogos disputados, 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas, 5 títulos conquistados, mas bastou um fracasso com o time alternativo do Vasco na Copinha para mandarem o bruxo embora numa demissão totalmente sem sentido, um aproveitamento de 74% jogado no lixo. Não à toa, sua passagem pela base do Bragantino logo em seguida durou pouquíssimo tempo. O América foi o buscar para ser o técnico do profissional do time, e com apenas 32 anos de idade, mais novo do que o Mariano e com a mesma idade de 2 dos seus titulares, William Batista leva o América Mineiro para a final, com uma campanha impecável no estadual, apenas uma derrota até aqui, ideia de jogo se estabelecendo, sempre jogando bem com um time recheado de meninos, parecendo até uma equipe de base, com atletas do Vasco e do América entre os titulares, maior goleada da competição e muita consistência. O Coelho está na final do Campeonato Mineiro. A base também revela bons técnicos, e com apenas 32 anos de idade não é exagero nenhum dizer que o William ainda irá amadurecer muito para se tornar uma enorme aposta para grandes times brasileiros. Para aqueles que assistiram a algum jogo do América em 2025, tudo isso que eu tô aqui dizendo fica muito claro.